Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima tarde de quarta-feira hoje, né? Para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos, amados, então lá no livro de Daniel. Daniel capítulo 6, do versículo 21 ao versículo 23. Amém? Amém. Então vamos consagrar hoje esta live, o mês de agosto, né? Começando o ano aí, então, profetizando, orando, declarando a palavra de Deus, amém? Declarando que o mês de agosto também será uma bênção, declarando que o mês de agosto Deus ouvirá as nossas orações, Deus nos dará livramento, Deus nos dará resposta das nossas orações, Deus falará por nós, nos livrará de toda armadilha, de todo laço, em nome de Jesus. Então, vamos ouvir um louvor e depois nós vamos de oração e de palavra. A velha vida, e eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor. Vou me entregar. Hoje estou feliz e eu vou deixar pra trás a velha vida que eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, com todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor. Vou me entregar. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, consagramos a Ti, Senhor, este ano, este mês de agosto, e declaramos que esse mês será um mês abençoado, que o Senhor responderá às nossas orações, que o Senhor irá nos livrar de laços, que o Senhor irá nos livrar das provas,
mas que nós possamos, Pai, em todo tempo confiar em Ti, colocar tudo em Tuas mãos, Senhor, porque o Senhor sabe e vê todas as coisas. Abençoa cada vida que aqui está, abençoa todo aquele que está no seu projeto, consagrando os planos, os sonhos. Ajuda, Senhor, a realizá-los em 2025, que aquilo que não conseguiu realizar em 2024, consiga realizar em 2025. Que o Senhor nos fortaleça nas nossas lutas, nas nossas guerras, nas provas, Pai. Nos fortaleça em meio às nossas provas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Vamos então ao livro de Daniel. A palavra que o Senhor me deu hoje está no livro de Daniel. Daniel capítulo 6, vamos ler do versículo 21 ao 23, que diz assim: Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Essa é, Daniel respondendo para o rei, onde Daniel estava na cova dos leões, Como nós vemos aqui no capítulo 6 de Daniel, Dário ele achou por bem nomear, as pessoas que iriam governar o seu reino. E entre essas pessoas estava Daniel, que foi nomeado um dos supervisores pelo rei Dário. Então, Daniel, vamos lá no versículo 2 que diz: colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel, versículo 3, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo e à frente de todo o império. 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. E assim os supervisores, de comum acordo, foram falar com o rei. O rei Dário vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deveria emitir um decreto, ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer outro homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Então, nós vemos aqui uma história em que Daniel está prosperando, em que Daniel está se destacando, entre lá aqueles que estão como supervisores nomeados pelo rei Dário. E se junta essa turminha toda aqui que diz na palavra de Deus, os supervisores, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores. Todo esse povo se juntou após eles terem investigado a vida de Daniel, terem observado Daniel, terem observado que Daniel era um homem fiel, Ele era fiel, ele não era desonesto, ele não era negligente, ou seja, era um homem que fazia tudo, bem feito, um homem honesto, um homem que estava tudo certo com a vida de Daniel. Nós sabemos que Daniel tinha a sua rotina de oração, orava 3 vezes ao dia. E foi aí que os inimigos de Daniel decidiram que eles iam conversar com o rei Dário para que o rei fizesse um decreto. Eles acharam um motivo, como eles não acharam nada na administração de Daniel. Daniel era honesto, Daniel era claro, era, um homem que administrava com sabedoria. Não acharam defeito, não acharam nada, eles inventaram. Nós vamos fazer com que o rei emita um decreto.
E o que nós vamos fazer? Nesse decreto ele não vai poder orar. Nós vamos atacar ele assim, dessa maneira. Nós vamos derrubar ele, fazendo com que ele pare de orar. Porque Daniel tinha uma rotina de oração, orar 3 vezes ao dia, né? E qual era o decreto? Que não podia orar a qualquer Deus ou a qualquer homem no período de 30 dias, exceto ao rei, né? E se ele fizer alguma coisa que não está no decreto, ele seria atirado dentro da cova dos leões. E foi exatamente o que aconteceu, né? E o rei Dário, é claro que não sabia, não tinha nenhuma noção que isso era um decreto para atacar Daniel. E a palavra de Deus diz no versículo 8 que o rei emite o decreto. O rei emite o decreto, assina o decreto, altera conforme a lei dos medos e dos persas, e dizendo que este decreto não poderia ser revogado. E o rei Dário assinou o decreto. Então o rei Dário assinou o decreto que prejudicaria Daniel, né? Porque seus inimigos estavam lá tramando contra a vida dele. Não acharam nenhuma brecha, não acharam nenhum problema, tiveram, né, que mexer com a fé de Daniel, né? Então, Daniel, ele ficou sabendo desse decreto, e quando ele soube desse decreto, que esse decreto tinha sido publicado, no versículo 10 diz que ele foi para casa, foi para o seu quarto no andar de cima, né? Onde as janelas davam para Jerusalém, e ali ele fez o que ele costumava fazer 3 vezes ao dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando e pedindo a ajuda de Deus. O que essa palavra tem para nos ajudar, amados? Daniel não tinha para quem pedir ajuda. O decreto estava contra ele, mas ele decidiu manter-se em fé, manter-se crendo no que Deus o ajudaria nesta situação, né? Então, esses homens, esses inimigos de Daniel, esses conspiradores, esses opositores de Daniel, foram até o rei, falar com o rei, dizer que Daniel estava não dando ouvidos à lei, não dando ouvidos ao rei, que ele era um desobediente, um rebelde. Essas eram as acusações, tinham dedos apontados, dizendo que Daniel era um pecador, que Daniel não queria obedecer à lei, não queria obedecer ao rei. E isso, né, era grave, porque ele estava desobedecendo um decreto assinado pelo rei. Então disseram ao rei, versículo 13, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá ouvidos ao rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Veja como o rei se agradava de Daniel. Não foi à toa que ele colocou Daniel para ser um dos supervisores. Mas o rei não conseguiu salvar Daniel. Ele tentou até o pôr do sol fazer o possível para livrar Daniel, mas os homens lhe disseram no versículo 15, lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos persas e dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Glória a Deus. Aleluia. Então o rei deu ordem, 16, o versículo, o rei deu ordem para que trouxessem Daniel e jogasse na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o Deus, o seu Deus, a quem você serve continuamente o livre, taparam a cova com uma pedra e o rei selou o seu anel. Selou com um anel e com os anéis dos seus nobres para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Amados, nós vemos nessa história de Daniel uma conspiração, pessoas que procuraram defeitos em Daniel, pessoas que procuraram saber se Daniel tinha uma vida correta, uma vida íntegra. Os inimigos de Daniel se juntando, conspirando contra ele. Não acharam nada, não acharam, porque Daniel era fiel, Daniel era honesto, Daniel era um bom administrador, mas porque ele estava ali prosperando, o rei estava honrando ele. Então, eles fizeram esse decreto.
e por esse decreto ainda assinado pelo rei, selado pelo anel, e não podia ser modificado. E agora? Agora eu quero dizer para vocês, meus amados, que Deus às vezes nos coloca na prova. Deus nos coloca na prova. E muitas vezes nós queremos ser livrados, mas aqui na história de Daniel, Deus livrou Daniel quando ele estava lá dentro da cova. Quando os leões estavam ali cheirando ele achou que talvez que fosse ser devorado. Então Deus não vai nos livrar de determinadas situações, Deus não vai nos livrar de determinadas provas, Deus não vai nos livrar de ter dedos nos acusando, ele fez isso, ela fez aquilo. Mas Deus, ele sabe quem é inocente e quem é culpado. E Deus sabia da inocência de Daniel. Então, meus amados, por essa palavra, Daniel respondeu quando o rei foi lá na cova. E o rei gostava de Daniel, o rei era a favor de Daniel. Mas ele também não sabia da conspiração. Ele não sabia que aquelas pessoas que estavam falando mal de Daniel, que se juntaram para fazer aquele decreto, não queriam que Daniel prosperasse. Tinham inveja de Daniel, estavam apontando, mentindo, enganando a respeito de Daniel. E o rei lamentou, chorou, não dormiu, se preocupou, mas não pôde fazer nada, porque tinha uma lei. E na manhã seguinte, ele se levanta, ele vai para a cova dos leões, e quando ele está se aproximando da cova, ele chama Daniel, e a voz dele revelava aflição, lá no versículo 20, revelava uma aflição. E ele diz: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? E Daniel responde: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. E eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Contra ti não cometi mal algum, ó rei. Vejam que Daniel fala para o rei que Deus veio, o anjo de Deus veio e fechou a boca dos leões. E por essa palavra, amados, é que nós vamos profetizar, é que nós vamos falar que 2025 Deus vai ouvir as suas orações, Deus vai ouvir o seu clamor, o seu pedido de socorro, e Deus vai te livrar da boca dos leões. Deus não vai permitir que se a acusação que pesa contra a sua vida, sendo você inocente, você pagar um preço pelo que você não fez. Amém? Amém. Amados, a palavra diz que os leões estavam lá, famintos, mas o anjo de Deus chegou e fechou a boca daqueles leões. E Daniel saiu da cova com vida, né? E o rei ouvindo isso, versículo 23 do capítulo 6, o rei ouvindo isso, o rei se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. E quando tiraram Daniel da cova, viram que nada havia acontecido, nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Para 2025, que nós possamos, diante de toda aprovação, diante de toda acusação do inferno, diante de tudo aquilo que pesa sobre nós que não é verdade, dobrar o nosso joelho, orar e confiar em Deus, porque Deus nos dará livramento de acusações, de leões. Podem os leões estarem famintos, podem os leões estarem rugindo, mas o anjo do Senhor descerá do céu e ele fechará a boca dos leões. Nenhuma acusação vai pesar contra a sua vida, nenhuma mentira, nenhuma falsidade, né? A Bíblia diz que tudo aquilo que falarem contra nós, em oculto e escondido, que o Senhor vai nos defender, que o Senhor não deixará nós passarmos por pessoas... acusação, na verdade, Deus não deixará aquela acusação permanecer por muito tempo, que foi o caso de Daniel. E o rei se alegrou. Versículo 24, e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece
para sempre. Amém, amados? O que a palavra nos diz? Que ele escreveu um novo decreto, um decreto de paz e prosperidade. Eu sei que essa palavra veio endereçada para alguém. Antes de falar comigo, ela está falando com você. Deus está dizendo, eu vou te inocentar, eu vou te defender. E Deus, assim como Deus defendeu Daniel, o mesmo Deus de Daniel é o meu Deus, é o seu Deus. Então não há acusação que pese contra nós, não há acusação que o juiz de toda a terra, ele não esteja olhando e vendo, contemplando o que está sendo feito. E ali na situação de Daniel, Deus estava contemplando e deixando. Às vezes a gente pergunta, por que Deus está permitindo esta prova? Por que Deus está permitindo que me acusem? Por que Deus está permitindo que eu caia na cova? Por que eu estou na cova? Mas Deus inocentou Daniel na cova. Deus falou a Daniel lá na cova. Deus enviou o anjo na cova. Então, amados, viva a sua guerra, viva a sua luta, viva a sua prova. Mas não esqueça que Deus é o Deus que justifica. E Deus é o Deus que muda os ciclos, muda a temporada, muda a estação. E teve um novo decreto, um decreto de Deus sobre a vida de Daniel e também terá sobre a sua vida um decreto de paz e prosperidade, onde os inimigos foram parar na cova e não sobrou nada, não sobrou osso, não sobrou cabelo, não sobrou nada para contar a história, porque eles ficaram na cova. Amém? Então, quem arma uma cova, quem prepara uma cova, quem abre uma cova, muito cuidado, porque pode ir parar na cova. Mas o nosso Deus é um Deus de livramento, o nosso Deus é um Deus que fala, nosso Deus ele não tem o inocente por culpado e o culpado por inocente. Amém? Fica com essa palavra, ela vem direto do coração de Deus. Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém nesta live. Vamos orar. Vamos colocar nossa vida no joelho, nossa vida nas mãos de Deus, porque Ele nos defenderá em 2025. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E deixa eu achar o versículo aqui, que às vezes eu quero citar ele, mas às vezes eu tenho uma versão na minha cabeça e tenho outra, tá? Ele livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama e eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amado Deus e poderoso Pai, pela tua palavra, Senhor, nós falamos hoje sobre Daniel, que nenhuma acusação pesou sobre Daniel, que o Senhor deu livramento das emboscadas, da maldade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que em 2025 nós possamos ter essa confiança que Daniel teve, de orarmos e pedirmos a tua ajuda, Senhor, porque o Senhor não tem o inocente como culpado e o culpado como inocente. Assim como o Senhor deu livramento para Daniel, o Senhor também dará livramento aos teus filhos. Mesmo que haja oposição, mesmo que haja conspiração, até mesmo perseguição, Pai, o Senhor dará vitória aos teus filhos. O Senhor falará na terra por eles. O Senhor bradará com força, fortemente, declarando quem é culpado e quem é inocente. Em nome de Jesus Cristo, Pai, livra-nos do olho gordo, da inveja, do homem mau, da peste, do vírus, das bactérias, dando saúde e paz e prosperidade ao teu povo, Pai. Muda os ciclos, muda a estação, esse período de luta vai passar, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém. Amém, amados? Amém. Desculpa acelerar, mas é que às vezes, né? Às vezes eu quero acelerar. Amém? Mas eu creio que a palavra é esta. A palavra do livro de Daniel, todos nós conhecemos, né? Quase todos nós conhecemos. É uma palavra linda, né? Que Deus não tem aí
inocente, né, por culpado. Deus, ele sabe de todas as coisas. E quando nós passamos por situações assim, onde há oposição, onde há dedos apontados, saiba que Deus, ele falará por nós. Nós só apenas precisamos nos calar, dobrar o nosso joelho e orar, porque o nosso Deus é um Deus que protege, é um Deus que livra, ele guarda e ele é o nosso juiz. O Deus de Daniel também é o nosso Deus e ele é juiz, amém? Ele julga. Amém. E julga com justiça.